Ministério de intercessão. Mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Bom dia, irmãos, aqueles que já estão aí. Estamos aí com essa canção de fundo. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E nesse Dia das Mães, a gente quer agradecer a Deus, porque Ele faz com que a gente aprenda, porque Ele faz com que a gente esteja sempre olhando para a vida, para as situações. E para todas as mães que estão aqui, para todas as mães que irão assistir depois, parabéns. Parabéns com graça, com misericórdia. Parabéns por tudo aquilo que Deus tem permitido que a gente viva. Mulheres que são mães e que nesse dia possam ser gratas. Filhos que estão por aí, que possam agradecer. Mesmo aqueles que já talvez perderam a sua mãe. Que você tenha no coração que Deus continua sendo bom e um privilégio nesse Dia das Mães a gente poder estar aqui abençoando, agradecendo a Deus em mais um formato de culto online, ao vivo, e que cada um de nós nessa manhã possa agradecer a Deus. Eu queria iniciar orando pelas mães. Eu queria iniciar agradecendo a Deus por cada mãe. E que a gente possa colocar ali diante de Deus cada dia, cada instante. Coloque aí a sua mãe, coloque nesse momento a mãe talvez de alguém que você sabe que está enferma, mas que a gente possa orar nesse instante. Ore agora, clame ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse Dia das Mães. Obrigado por cada mãe que está assistindo, obrigado por cada mãe que vai ver essa mensagem depois e que cada um de nós, nesse dia, possa estar junto com a mãe, seja perto, seja longe, mas possa estar através de um telefonema, de uma mensagem. E nós queremos te pedir, Senhor, que nesse Dia das Mães, essas mulheres tão guerreiras, tão importantes para nós, que elas possam ser abençoadas e que cada um de nós, filhos, possa adorar assim esse dia, não por questão de colocá-la num pedestal, mas adorar porque foi o Senhor que fez a mãe, adorar ao Senhor que colocou essa mulher na nossa vida, adorar também, Senhor, cada momento, ao Senhor que tem colocado cada pessoa em família. Por isso nós te agradecemos, Pai, abençoa cada mãe, abençoa também as famílias dos brasileiros que tantos devem ter perdido as mães nesses mais de 400 mil mortos na Covid, que o Senhor possa abençoar essas famílias, que o Senhor possa trazer graça, misericórdia, Senhor, para cada mãe que partiu, e cada família que nesse instante tem lembrado. Pedimos ali mais especialmente pela família da Maria que partiu no último domingo, Senhor, que eles estejam sendo consolados, que o teu Espírito ali, nesse Dia das Mães tão difícil para eles e para nós também, só lembrando dela, que o Senhor possa, através do teu Espírito, trazer graça e misericórdia. E eles representando tantas outras famílias. Te agradecemos, Pai, colocando cada mãe diante da tua presença, diante do teu altar. Nós te louvamos, Pai, bendizendo o teu nome.
Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um prazer estar com você. Deus te abençoe nessa manhã, que você possa ser abençoado, que você possa nessa manhã também participar desse culto diferente. E meus irmãos, nós, ao longo dessa semana, nós pensamos, oramos e decidimos fazer esse culto online em função da quantidade de pessoas da nossa igreja que tem a Covid, que tem aí pego a Covid. Só para os irmãos terem uma ideia, né? João, Lucianinha, Eduardo, Dani do Rafael, Alexandre, o Pique. Aliás, o Pique teve melhora, né? Tiraram um pouco da sedação e ele reagiu muito bem. Louvado seja o Senhor. Também o Rafinha, a Giovana, o Afonso da Marisa, além do pastor Aderson, né? E da Marli, que graças a Deus todos esses estão com sintomas leves se recuperando. Também temos o Tirs, o Marcos da Janete e talvez alguém que eu não coloquei aqui. Mas em função disso, nós queremos entender melhor como é que está isso, como é que esse processo desenvolve e nesse instante, com tantas pessoas da nossa igreja, ao longo dessa semana, nós decidimos fazer esse culto online, tanto agora às 9 quanto às 16. Então, orem, continuem orando pela nossa igreja, continue resguardando-se na sua casa, usando máscaras, o que me parece para o pastor Aderso, para mim, pastor Oswaldo e tantos outros, que tá mais fácil, né, de pegar a Covid aí, como já tinha sido colocado, né, em outras lives, em outros momentos. Jundiaí também tem crescido, as notícias são que o estado de São Paulo está aí numa crescente, né? Então, ore, peça a Deus misericórdia, né? E que o Senhor possa guardar e proteger. Então, nós decidimos, como liderança da igreja, alguns líderes também estão, e nós decidimos fazer esses 2 cultos hoje online, tá? Então, ore, clame a Deus, peça. Se você jejua, jejue, né? Se você não jejua, ore, peça a Deus para que a gente tenha aí todo o discernimento dessa situação e nós, com todo o cuidado, né? Nós estamos trazendo esses 2 cultos para esse momento online, ok? Então, basicamente é isso, estamos tendo um cuidado, estamos aí tendo um cuidado nesse domingo, nessa semana, para que as coisas melhorem e graças a Deus, todos esses que têm pego Covid estão aí com sintomas leves, graças a Deus. Então, obrigado pela sua oração, né, e continue orando por essas pessoas, ok? Hoje pela manhã eu queria falar sobre uma entrada, uma passagem. Irmãos, nós tivemos ao longo de 2020 problemas, dificuldades, estivemos com a igreja fechada por muito tempo e nós sabemos que isso não é fácil para ninguém. Todos nós queremos estar nos cultos, queremos participar, mas em todo tempo a gente tem um período onde precisamos às vezes recuar. E quando nós olhamos para o povo de Israel, quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos que lá atrás, quando esse povo estava caminhando para a terra prometida, eles tiveram um tempo onde 12 líderes saíram do acampamento e foram olhar a terra prometida. E foram ver as montanhas, os lagos, foram ver ali o que tinha naquele lugar onde Deus havia prometido para eles. E viram muitas coisas boas, muita plantação. Chegaram a dizer que cachos de uva eram carregados e trazidos por 2 homens. Tal era a safra do lugar. E eles chamaram aquela terra uma terra que mana leite e mel.
Então parecia que tudo ia bem, até eles encontrarem os gigantes na terra. Segundo eles, a visão deles era que aquelas pessoas daquele lugar eram grandes, eram perigosas. E eles colocaram no coração que eles não poderiam lutar. E apenas 2 daqueles 12 líderes, chamados em algumas traduções de príncipes, apenas 2, disseram: vamos à frente, vamos em frente, vamos guerrear, porque o Senhor está conosco. E irmãos, nós mais uma vez, pelo 2º ano, nós já estamos no 5º mês, indo para o 6º mês dessa pandemia, no 2º ano. E mais uma vez nós olhamos tudo isso e muitos de nós temos medo, ficamos atônitos. Mas nós precisamos olhar para a palavra, e eu quero olhar para aquilo que Josué e Caleb, naquele instante, disseram para aqueles 12. Eles disseram: vamos em frente, o Senhor está conosco. E meus irmãos, o Senhor também está conosco. Nós tivemos que recuar como eles também tiveram. Deus disse para aquele povo que eles não estavam preparados e que aquela geração de 20 anos para cima, ela iria morrer no deserto. E eles levaram 40 anos. E se nós olharmos ali, uma conta mais ou menos, alguns dizem que 3 milhões de pessoas, 2 milhões e 500, se a gente fizer um cálculo, mais ou menos 1.000 pessoas por dia durante 40 anos morriam no deserto. Eles viveram ali 40 anos olhando para aquelas pessoas que tinham desacreditado de Deus, tinham deixado Deus de lado, morrendo paulatinamente, diariamente. Eu fico imaginando Josué e Caleb olhando para aqueles 12 que subiram com eles, olharam para tudo aquilo que eles tinham visto em Israel. Ainda não era chamado de Israel, era a terra dos jebuseus, dos fariseus e de tantos outros. E somente aqueles 2, eles olharam e viram que Deus estava com eles. E aí então, durante 40 anos, aqueles líderes, menos Josué e Caleb, eles foram morrendo, tempo a tempo, tribo a tribo, momento a momento. Então, olhando para essa história de Israel, eles tiveram também um tempo de muitas mortes, e não foi 1 ano, não foram 2 anos, foram 40 anos de pessoas morrendo. Mas também houveram pessoas vivendo, nascendo, tanto que o povo se ergueu novamente. E nós chegamos lá em Josué, no capítulo 1, verso 1. E aí uma nova mudança, quando o líder daquele povo, Moisés, ele havia morrido. E o interessante é que Moisés, ele vai até ali, o início da terra prometida. E Deus pede a ele que suba no monte. Sobe, Moisés, e veja toda a terra. Moisés obediente, Moisés que andou com Deus, Moisés que andou com aquele povo com tantas dificuldades. Moisés obedece mais uma vez, sobe, olha toda a terra, e Deus ali, Moisés falece. Deus o sepulta, o povo procura, durante 1 mês chora a morte de Moisés, o desaparecimento de Moisés. Mas precisamos seguir em frente, exatamente como a gente que precisa seguir em frente, exatamente como Josué e Caleb, que são os únicos de uma geração que vão entrar, vão atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E Deus ali no capítulo 1 do livro de Josué, diz ali a partir do verso 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Josué precisa ali olhar. Quando nós olhamos ali no começo de 2020, quando nós pensávamos que iria ser um tempo apenas pequeno,
nós estamos já quase há 15, 16 meses de uma pandemia. Quando nós olhamos mais um ano, quando nós olhamos números melhores, estamos novamente num pequeno crescimento. Então, como o povo de Israel que iria ali naquele momento atravessar o Jordão, Deus chama e convoca Josué para que esteja com aquele povo, para que esteja em todo aquele tempo. E aí foram dias de luto durante 40 anos, dias de celebração, dias de choro, e eles iriam ali passar o Jordão. Como o povo de Israel também, nós temos que passar esse Jordão, cruzar essa pandemia, cruzar instantes como esse, que nós estamos na sua casa através de um receptor. Eu estou aqui com meu celular, talvez você esteja com seu computador, na sua televisão, e nós precisamos passar esse Jordão. Mas somente passaremos se ouvirmos uma palavra como essa: dispõe-te agora. Então eu, você, cada um dos queridos que está aí assistindo, eu e você temos que nos dispor exatamente como Josué fez. E Deus está dizendo: tu e este povo. Pastor Aderson, pastor Osvaldo, eu temos orado, a liderança tem orado, a igreja tem orado, uns pelos outros. E meu irmão, saiba disso. Nós iremos passar por esse Jordão, nós iremos passar por esse instante. Só que nós temos que aprender algumas coisas. Nós não podemos ficar com os nossos olhos. Uma das lições aqui é que Deus diz para Josué: Josué, saiba, Moisés, meu servo, é morto. Moisés, aquele que você serviu, aquele que foi o seu líder, o líder de todo o povo durante esse tempo todo. E veja, Moisés ali morre aos 120 anos. E andou com esse povo e esteve com Josué e deu exemplo. E se você olhar aí em Deuteronômio, antes de Josué, você vai ver que Moisés completa o livro da lei e entrega para o povo. Mas Deus diz aqui: Josué, saiba, Moisés está morto. Ou seja, nós precisamos olhar para a situação e trazer para nosso coração e para nossa mente que a situação vai passar, as feridas vão passar, esses momentos de dor vão passar. E Deus aqui, a primeira coisa que Ele traz é uma realidade. Parece que é um choque de realidade para Josué. Ponto. Moisés não está mais, Josué. Agora, imediatamente, Deus coloca aqui: essa crise que está instalada, é você que vai conduzir esse povo. Esse povo vai passar e vocês vão ver uma terra, vocês vão ver um lugar e vocês poderão conquistar toda essa terra. No verso 1 e 2, essa crise instalada. Nós olhamos aqui para tudo isso, nós olhamos para essa pandemia, nós olhamos para tantas coisas, e eu tenho certeza que alguns desses irmãos que estão com Covid, um dos pensamentos foi: será que eu vou morrer? Será que vai ficar pior? Será? Por exemplo, nós estamos orando lá pelo Mateuzinho, da Denise, seu netinho, nós estamos orando por cada um desses irmãos aqui. E nós estamos pedindo a Deus cura, graça, misericórdia. Nós estamos orando por esse país, mas nós estamos no meio de um deserto como eles, na iminência de entrar numa terra prometida. E nós temos que olhar para essa palavra e no verso 2 ali, a gente tem que lembrar: Moisés morreu. Nós temos um problema, nós temos algo instalado. Mas, meus irmãos, nós precisamos lembrar que Deus continua no trono, Deus continua na nossa frente, Deus continua conosco. Nem a morte, nem a Covid, nem qualquer uma dessas coisas vai tirar. Como Paulo diz: o que nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se algo está instalado com toda essa situação, Deus continua à frente, dirigindo. Por isso é que no verso 5, ele continua dizendo a Josué: ninguém te poderá resistir
todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, ainda serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Meus irmãos, quando Deus chama Josué, ele tem uma tarefa, ele tem povos, ele tem terra para conquistar e ele vai ter que seguir em frente, ele vai ter que atravessar o Jordão para conseguir ultrapassar e entrar nessa terra. E Deus começa dizendo aqui, lá no verso 2, dispõe-te. No verso 5, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Nós sabemos as guerras, nós sabemos tudo aquilo que o povo de Deus enfrentou em cada um dos momentos, enfrentou em cada uma das dificuldades ao atravessar o Jordão. Mas Deus colocou para esse homem e coloca para nós. Ele está comigo, Ele está com você. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Quando eu, essa semana, ali, trocando uma mensagem com o Norberto, ele disse, está doendo. E eu falei, vamos em frente, um dia de cada vez. Vamos em frente, com dor ou sem dor. Vamos em frente, com perna, com coluna, com Covid, seja o que for. Deus dá essa mensagem para mim e para você, para que a gente continue, porque saiba, o deserto continua lá, a Covid continua lá, os problemas continuam lá e eles vão se resolvendo um dia de cada vez. Aquilo que parece impossível para mim, é possível para Deus. Às vezes a gente olha para essa palavra e parece uma palavra tão batida, tão já falada, tão pregada, mas nós precisamos olhar que se estamos num deserto, se estamos numa dificuldade, o deserto continuará sendo estéril, problemático, seco, sem alimentos, mas nós não fomos chamados para ficar no deserto. Nós passamos sim por deserto, mas nós continuaremos e passaremos pelo deserto. Por isso é que Deus, pela terceira vez no verso 6, vai dizer aqui para Josué, seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, sob juramento, prometi aos seus pais. Pela quarta vez no verso 7, Deus repete novamente, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que andares. Meus irmãos, nós precisamos saber que conquistaremos. Precisamos saber que existe tempo de parar. Eles pararam no deserto uma centena de vezes, armando e desarmando o acampamento, colocando ali a arca, colocando ali a tenda do concerto, colocando ali o lugar dos holocaustos, vez após vez, tempo após tempo, parada e subida, mas em todo aquele deserto, Deus colocou uma nuvem, como de fogo à noite, e nuvens durante o dia para estar com aquele povo. E aqui Deus diz para Josué, Josué, faça exatamente como a lei que o meu servo Moisés escreveu. Faça exatamente como a palavra diz. E meus irmãos, o que nos traz novamente, o que nos tira dessa terrível depressão e que muitas vezes nós nos encontramos. Por favor, não pense que nós, pastores, olhando para tudo isso, sempre estamos bem, sempre estamos sem nenhum problema, sempre estamos sem... Não, nós às vezes ficamos, eu fico, e sei que o pastor Adércio, o pastor Oswaldo também tem os seus momentos de dificuldade. E esse Deus que anda conosco, ele diz, olhe para a palavra, olhe para aquilo que está escrito, porque é nessa palavra onde nós meditamos. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto, Deus diz aqui, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, dia e noite. Nós temos as lives de manhã, nós temos as lives à tarde, nós temos aí irmãos que estão colocando a sua vida à disposição do Senhor e o Senhor diz nesse texto que agora é tempo de parar, mas ao mesmo tempo de agir.
É tempo de parar, mas também é tempo de orar. É tempo de parar, mas também é tempo de jejuar. É tempo de parar, mas também nós precisamos saber que não vem de nós. Eu agradeço a Deus pelos médicos. Agradeço a Deus pelo André, pela Karen, pelo Reinaldo. Agradeço a Deus pelo Kenji. Agradeço a Deus por todos os médicos, todos os dias eu oro por todas as equipes de saúde, pedindo a Deus graça, misericórdia, orientação, para que eles realmente olhem e que quando eles não tiverem o remédio, quando eles não tiverem a situação, eles possam olhar para cima e confiar no Senhor. Mas, apesar de saber que precisamos de tudo isso, nós precisamos entender através da palavra que é o Senhor que está conosco e que a vitória vem dele. A vitória vem do Senhor. O dia a dia vem da presença de Deus. E esse povo precisa olhar para isso. Josué, depois de um tempo, se você depois olhar, ele vai mandar espias para a primeira cidade logo depois do Jordão. Ele vai se preparar. Então, meus irmãos, nós não temos que olhar para a nossa vida e achar que tudo vai dar certo porque vai dar certo de alguma forma. Não. Nós olhamos e entendemos através da palavra que o Senhor está conosco e Ele vai olhar, estar, zelar e qualquer outro adjetivo que você queira colocar, mas Ele prometeu para Josué, Ele colocou para Josué diversas vezes aqui. No verso 9, novamente, Deus diz, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Saiba, nós teremos lutas, tribulações, mas nós precisamos aprender que a vitória e a força que precisamos vem do Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, vem essa força interior de seguir à frente e de continuar orando e de continuar buscando e de continuar trazendo uma palavra. Eu agradeço a Deus, ontem os jovens estavam ali numa live pedindo a Deus, orando e estando juntos ali também online. Nós precisamos discernir e Josué discerniu a visão de Deus para a vida dele. O que Deus quer de cada um de nós em tudo isso? O que Deus quer da nossa vida em todos esses momentos de vai, para, volta, anda, faz, para? Deus quer que a gente tenha uma visão clara, porque aqui não é o nosso lar. Ali em Moabe, naquelas campinas, ainda que 2 tribos tenham ficado ali, ali não era o lar. Ali iria ser o lar depois, porque eles chegaram num acordo, mas as 2 tribos que ficaram antes do Jordão, elas tiveram que atravessar o Jordão. Os homens de guerra daquelas tribos atravessaram o Jordão e foram guerrear. Quando nós olhamos para esse momento, nós percebemos que existe uma preparação. Nós percebemos que existe uma visão de Deus para esse povo. Deus não contou todas as coisas, Deus não falou todas as coisas, Deus não disse para aquele povo e não disse para Josué tudo o que viria à frente. Quando aqueles espias vão a Jericó, eles encontram uma cidade muito fortificada, muralhas altas. Alguns dizem que Jericó andavam ali 3 bigas, 3 tipo carroças nos seus muros, de tão largos que eram os muros. Mas eles confiavam em Deus. Nós precisamos saber que o Deus que confiamos quer. Aonde Ele quer que nós estejamos. Quando? O quando é agora. Nós olhamos para Deus e percebemos que o propósito de Deus na nossa vida é continuar à frente. Quantos irmãos, quantos missionários, quantos pastores. Tem um pastor batista que ele tinha muitos líderes e ele resolveu construir um templo. E a maioria daqueles líderes, dos 21, 13 não acreditaram que aquilo era possível. Imagina, um templo para 5.000 pessoas, como? E líder após líder foi deixando aquela igreja, deixando aquele pastor.
mas ele tinha uma visão, ele olhava que ele poderia fazer. E Deus nos chama também. Eu não sei o que você vê, mas eu ainda, junto com o pastor Aderson, Oswaldo e a liderança, nós temos pensado nesse novo templo, num momento como esse. Ainda eu olho. Quero dizer que outro dia conversei com a chilena e quando ela entrou para casa, eu pus as minhas mãos ali naquele portão de ferro e perguntei: Senhor, quando que o Senhor vai nos dar essa casa? Quando será a tua vontade? Mas Deus, ainda que não for a gente, um dia o Senhor alargue as nossas estacas aqui. E saí e fui para a igreja. Eu não sei quando vai ser, mas nós temos que continuar sonhando. Um dia desse haverá máquinas ali na igreja, nós ergueremos novamente um templo. Eu sei, muita gente vai sair. Eu sei, muita gente talvez diga: nossa, mas nesse tempo, Josué, num tempo como aquele, numa dificuldade como aquela, ele tem que planejar, ele tem que olhar, porque Deus disse para ele várias vezes: eu estou contigo. Várias vezes seja corajoso, várias vezes seja forte. Eu estou contigo onde quer que você andar. E nós precisamos crer nessa mensagem. Nós precisamos crer e nos conduzir pela palavra. Nós precisamos meditar, mas também precisamos falar, nós também precisamos fazer, nós também sabemos que Deus nos trará o resultado. Deus é quem chama, Deus é quem desafia, Deus é quem dá poder, Deus é quem traz a vitória. Ele diz aqui: porque eu vou te dar a vitória. Ali no verso 8, no final, ele diz: e farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas antes, Josué, fale dessa palavra, medite nessa palavra, coloque essa palavra em prática dia a dia e nós teremos. Meus irmãos, não existe nenhum plano bem-sucedido, não existe nenhum objetivo alcançado sem que a gente coloque a palavra de Deus em prática, sem que a gente coloque as coisas em prática, sem que a gente olhe e perceba o que Deus está fazendo. Nós continuamos. Eu quero agradecer a Deus pela tua oferta, pelo teu dízimo. Que privilégio orar por você. Cada vez que eu entro no banco e tem um nome lá: fulano Pix, fulano Pix, fulano Pix. Graças a Deus são 5, 6 só que fazem sem colocar o nome. Eu quero te agradecer porque também faz com que a igreja vá à frente, com que também faz com que a igreja continue caminhando. E aí, depois de orar, quando eu acabo ali de entrar ali na conta e ver e fazer a contabilidade, e depois eu oro por cada pessoa que eu não vi o nome. Senhor, aqueles que eu não vi o nome, abençoa também. Traz prosperidade, abençoa a área financeira. E eu quero louvar a Deus pela quantidade de pessoas, algumas novas, que nunca vieram na nossa igreja e têm colocado ali que a Memorial é a igreja deles e que tão logo possam vir, estarão ali e continuam colocando o seu dízimo, as suas ofertas, porque essa palavra não é para mim, ela é para mim, para você, para cada um de nós. Nós estamos aí em várias crises, mas Deus chama a nossa igreja e faz promessas. Deus chama cada um de nós e diz: eu sou contigo. Quando você se sentir desanimado, volte para esse ou para outros textos. Quando você se sentir que as forças estão acabando, vá para a palavra. Josué é um tipo de Jesus. Jesus veio, deu a sua vida. Deus ali no seu batismo aparece. O Espírito Santo desce em forma de pomba, pousa sobre Jesus. E Deus diz, abre os céus e diz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Quando Pedro, Tiago e João e Jesus estão ali no Monte da Transfiguração, Deus também diz a mesma coisa, completando: a ele ouvi. Deem ouvidos a Jesus. E Jesus nos mostra através da sua vida, não desanimando em nenhum momento.
não desanimando em nenhuma manhã, em nenhuma tarde, em nenhuma noite, não desanimando com aqueles discípulos que estavam ali por aprender. E eu tenho certeza que Deus não desanima comigo e com você. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, quando enviou o seu Espírito, sabia que passaríamos por isso. Sabia que estaríamos muitas vezes em crise, muitas vezes ali esperando algo do Senhor. E eu tenho certeza que por essa palavra nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos esperar em Deus, nós precisamos levantar a nossa cabeça, obedecer e clamar a Deus por cada vida, por cada dificuldade. Que a gente possa experimentar o agir de Deus na nossa vida. Exatamente como Josué e aquele povo todo que estava ali nas campinas de Moabe, esperando, aguardando que Deus possa te abençoar nessa manhã. Que Deus possa, mãe, te abençoar nessa manhã. Que você possa ser abençoado por Deus nessa manhã. E que a palavra de Deus que está aqui para mim e para você, ela possa ser viva e eficaz, como diz Paulo, e que possa entrar no nosso coração, na nossa mente, e que possa nos tirar do desânimo, trazer à nossa vida paz, serenidade e tirar medo, angústia. Exatamente como Jesus falou: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Que você que talvez depois ou agora está aí e que ouviu um pouco ou muito, você possa deixar e descansar, deixar a tua vida nas mãos de Deus. E que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o Senhor Jesus possa estar à sua frente e que o Senhor Jesus, exatamente como ele disse: vinde a mim, todos, cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Que essa palavra, como Josué, a gente possa continuar em todo esse tempo, sendo forte, corajoso, dispondo a nossa vida, mas principalmente sabendo que o Senhor está conosco, dia após dia. Ele está comigo à frente, Ele está comigo avante, Ele está comigo em todo o tempo. Deus te abençoe. Eu queria orar. Eu queria colocar diante de Deus a tua vida, eu queria colocar diante de Deus cada instante, queria colocar cada pessoa dessa aqui: João, Lucianinha, Eduardo, Dani, Alexandre, Pique, Rafinha, Giovana, Afonso, Aderso, Marli, os parentes do Fábio, o Marcos, da Janete, o Tirs, todas as mães, que a gente possa orar nesse instante. Ore comigo onde você estiver. Verdade, Deus. Um dia a gente aprende a confiar num Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente onde quer que a gente esteja. Senhor, que cada casa, que cada lar, que cada um desses queridos que pegaram a Covid possam continuar firmes no Senhor. Obrigado, Senhor, porque nenhum deles evoluiu para um estado mais grave. Obrigado pelo Pique, que está internado já, mas que teve melhora. Muito obrigado, Senhor. Continua cuidando, restabelece o Pique, cura para a glória do Teu nome. Senhor, também o Mateus ali, netinho da Denise. Estende a Tua mão naquele hospital, sobre aqueles médicos. Senhor, ministra cura sobre aquele menino, que ele venha ser, Pai, um testemunho para a glória do Teu nome. Senhor, também pela nossa vida, por tudo aquilo que estamos vivendo, por esses cultos online que são tão difíceis e diferentes. Mas que a Tua palavra, como o Senhor disse para Josué, tão somente seja forte, corajoso e faça aquilo que está na palavra, que seja assim.
Nós te agradecemos por esse dia, pelas mães, te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença, longe e ao mesmo tempo perto, em espírito, em oração. Abençoa esse dia, traz paz sobre esse dia, traz graça sobre esse dia. Nós te pedimos, Pai, entregando essa manhã nas tuas mãos, entregando esse tempo nas tuas mãos e sabendo, como essa música de fundo diz, o Senhor continua sendo bom, ainda que a gente não perceba e não veja. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja aí, que você tenha um dia abençoado, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz, até à tarde. Deus te abençoe.